Entrei de férias na Federal. Segunda-feira entregamos o último trabalho e agora estou descansando e fazendo uma organização aqui dos meus livros, agendas. Eu estou encontrando uns tesouros que eu fico imaginando quem tem o privilégio de fazer escritas, né, um manuscrito e depois encontrar e ver tanto aspectos positivo e negativo naquilo que foi produzido. E eu fico sempre a pensar naquilo que a gente pode refletir de maneira tão leve, tão tranquilo, né? E existem alguns aspectos que dificultam o filosofar, porque tem início no homem, e no homem pensando o homem e o mundo que o circula. E na constituição do observador, que é este homem, que é um sujeito que percebe e que é um sujeito também percebido, um mundo que também uma natureza parece que nos olha e nós olhamos para ela. Então foi ampliado pelo sujeito, este homem, muitas linhas de estudos epistemológicos que existem risco de um reducionismo e uma amplificação muito grande também, que perpassa as possibilidades de compreensão tanto do objeto pesquisado e pensado, o homem, a natureza, o cosmos, Deus, como também aquele que observa, o pesquisador. Ou seja, aí nós temos várias linhas que possibilitam o homem a desenvolver um raciocínio. Nós temos a dimensão sociológica, psicológica, filosófica, como eu disse, e várias formas que sempre a presença deste homem carregando suas representações simbólicas que enriquece ou pode dificultar uma visão do mundo e do próprio homem. É interessante quando a gente para pensar na pesquisa, na ciência, o homem investiga o homem e traz deduções sobre o homem. Mas este homem acaba contaminando o objeto e esse objeto nunca se coloca totalmente, porque esse objeto ele tem um movimento que ninguém consegue aprisionar. Então ele é sempre surpreendente. E isso acaba dificultando. Então o agir, a interação social, o ambiente amplo, transformado pelos comportamentos deste homem que está em movimento, ativo e numa cultura, será sempre um desafio. Uma matriz que consiga representar fielmente esta realidade certamente vai perder parte da formação e da própria idealização e do constante mergulhar do homem sobre esse universo que envolve o homem, o mundo e as realidades sociais. O homem aprende e apreende novos saberes que ficam suspensos por pré-compreensões, e este homem busca explicar. Aí que é o problema. Temos um problema então filosófico em que as muitas ciências num conjunto tentam definir este homem e torná-lo observador e objeto. Então vamos para um homem aí que socialmente ele é um homem, o zoon politikon, um animal político, e zoon logikon, um homem de razão, de interação, de transformação, mas um homem também que tem uma segunda natureza, que é as suas inclinações, o seu mundo sensível que o envolve. Aí ficamos sempre a pensar. E temos a dimensão religiosa também, e que eu acho interessante quando o homem ele cria seus deuses e se submetem a eles, porém existe um Deus criador. A relação do homem com seus deuses marca de maneira fundamental uma relação antropológica, filosófica, caracterizada por coisas brilhantes
que acaba emergindo disso, tanto na parte, no mundo das artes, também como uma desordem, representada pela perda da própria identidade, porque esse homem, quando ele não se vê dentro das suas possibilidades reais, de ser um ser distante daquilo que a própria natureza é, e os animais irracionais, que são instintivos, o homem não. Ele tem razão, intuição e tem um instinto também. Na vertente cosmológica, o homem se admira com a ordem do mundo, o cosmo. E por uma impressão, por um trauma, por um espanto, por essa beleza de ordem que conduz o homem a pensar filosoficamente e buscar uma forma de pensar melhor este mundo, esse cosmo e o próprio Deus que o criou, não que os deuses que o homem criou. Pensar a própria vida, a organização deste homem em polis, em cidade, em comunidade, em tribo, e que o leva a buscar medidas justas, leis para marcar profundamente a sua própria organização, seus estados mentais. Então é uma coisa impressionante como que esse homem ele precisa trabalhar com transformações por meio de produção, mas por outro lado ele não pode perder esse lado racional em que ele questiona tudo. Então ambos, homem, natureza, o mundo do instinto animal, acaba transitando situações positivas, mas também situações negativas. Afinal, este homem ele tem um ciclo. Ele tem um ciclo e ele precisa entender tudo que envolve. Então é um homem circunscrito na busca de se compreender e situar num mundo em que tivemos basicamente uma mitologia construindo um pensamento, e temos também na dimensão nacionalista judaica uma moral judaica cristã, e nós temos, é lógico, o início de tudo, porque não é possível que do nada se apresente isso. A ideia do ser humano está no nível da sua relação e alma. E assim, enquanto este homem ele começa a pensar, a buscar, a se entregar ao pensamento, ele começa a se deparar com realidades que o incomodam, a morte, a própria vida mesmo que ele tem. Então, para o filósofo, a morte ela não pode ser vista como o pior, muito pelo contrário, é o nível mais alto do homem que pensa a vida e a morte, é justamente entender que a morte ela faz parte do ciclo. E ele depender então dessa realidade é entender a sua interação cosmológica, é entender a beleza da ordem que conduz o homem a pensar Deus. E com isso pensar uma forma de pensar melhor o mundo e a sua própria vida. E essa organização da polis, o homem cidade, leis justas, virtudes e não leis justas pensando na virtude e não nas leis coercitivas. Este homem então ele precisa perceber suas possibilidades, afastar-se das paixões e se inserir num mundo em que ele humilha a sua segunda natureza, mas ele não é refém dela, mas ele desfruta dessa segunda natureza que ela traz desejo, traz satisfação e traz falta, e que move então essa instância existencial do homem. E isso tem algumas implicações. Essas implicações elas são basicamente o quê? Um homem se situar num mundo que ele está à deriva e que ele precisa
O homem tem um espaço interno, mental, que cabe justamente a grandiosidade, a parte numênica, o luminoso, aquilo que está acima, que identificamos, conhecemos como Deus pela revelação da palavra. Esse homem, então, quando ele passa a pensar o mundo, e não exclui Deus, esse homem começa a viver a vida melhor. Eu estava dizendo isso porque eu encontrei algumas coisas que eu correlaciono com a fé que há 46 anos eu tenho desenvolvido. Uma medida pequena me foi dada pela revelação da palavra, pela graça de Deus, e essa medida pequena, quem tem que cuidar sou eu. Quem deve aumentar a minha fé é o meu conhecimento nas promessas de Deus. E muitos estão pedindo a Deus para aumentar a fé, mas na verdade não tem cuidado da pequena semente que Deus colocou no seu coração. Então se cuide, pense você, pense seus acertos, seus erros, pense o mundo que o envolve, humilhe suas paixões e volte-se para aquela dimensão espiritual que você precisa entender que ela existe. A tua alma tem sede de Deus. Não de Deus criado pelos homens, mas do Deus Criador, que também anseia por ter um relacionamento pessoal com você.